Capítulo 6. As raízes do Estado Soviético. Em seu testamento político, datado de 1721, o czar Pedro, o Grande, formulou, nos itens 8 e 9, os objetivos da política imperial russa da seguinte maneira: expandir-se, sem cessar, no rumo do norte ao longo do Báltico, assim como no sul, ao longo do Mar Negro. Aproximar-se o mais possível de Constantinopla e da Índia. Quem ali reinar será o verdadeiro soberano no mundo. Em consequência, suscitar guerras contínuas, tanto contra os turcos como contra a Pérsia, cujo nome, após 1935, é Irã, estabelecer núcleos no Mar Negro, apoderar-se pouco a pouco desse mar, como também do Báltico, o que constitui um duplo objetivo necessário para o êxito do projeto. Esse testamento vem sendo religiosamente cumprido. Dezembro de 1979 marcou o centenário de nascimento de Iosif Vissarionovich Djougavili, Joseph Stalin, que pôs em prática, em nome da razão de Estado, um programa de ação que eliminou implacavelmente todos aqueles que ousaram pôr em causa sua palavra de ordem. Em 5 de março de 1983, o Estado soviético comemorou os 30 anos de sua morte. Embora o testamento de Lenin revelasse suas preferências por Trotsky em relação a Stalin, sua preocupação principal, sentindo a proximidade do fim, era evitar uma cisão no partido, motivada pela rivalidade entre os dois. Enquanto isso, de maio de 1922 a janeiro de 1924, isto é, do início da doença à morte de Lenin, Stalin, contra a vontade do chefe, ia preparando as bases para sua ascensão ao poder supremo. No seu testamento, Lenin advertia: o camarada Stalin, por haver alcançado a Secretaria-Geral, concentrou um poder enorme em suas mãos, e não estou seguro de que saiba utilizar sempre este poder com cautela suficiente. Quanto ao camarada Trotsky, distingue-se não só por sua excepcional habilidade, estou seguro de que é o homem mais capaz do atual Comitê Central, mas possui desmesurada confiança em si próprio e manifesta uma fascinação excepcional pelo aspecto puramente administrativo das coisas. Lenin acrescentaria num post-scriptum, datado de 24 de dezembro de 1923, ao testamento: Stalin é excessivamente brutal e esse defeito, suportável nas relações entre nós, comunistas, torna-se intolerável no desempenho do cargo de secretário-geral. Portanto, proponho que os camaradas pensem em um meio de demitir Stalin desse posto, nomeando para seu lugar um homem que se distinga de Stalin por ser mais tolerante, mais leal, mais polido e atencioso com os camaradas e menos caprichoso. Entretanto, antes mesmo que Lenin ditasse essas palavras, Stalin aliava-se a Kamenev e Zinoviev, formando uma troika para resistir a Trotsky. Esse triunvirato dominou o Comitê Central e o Congresso do Partido até 1925, quando Stalin, apoiado pela chamada ala direita do Politburo, Bukharin, Tonsky e Rykov, tratou de descartar-se de seus dois ocasionais aliados, que se juntaram a Trotsky e à oposição de esquerda. Essas alas, direita e esquerda, defendiam posições diversas. A esquerda era favorável à Revolução Mundial, contra o comunismo em um só país, favorável à coletivização forçada e à rápida industrialização. A direita defendia a continuação da NEP, nova política econômica, a industrialização moderada e fazia concessões aos kulaks, ao mercado livre, etc. O conteúdo dos programas de esquerda e de direita, aliás, importa pouco. Kamenev e Zinoviev, que eram de direita, como Stalin, ao se aliarem a Trotsky, passaram à esquerda. Bukharin, que nos tempos de Lenin era de esquerda, passava à direita, e Stalin, defendendo contra Trotsky um programa de direita, após a derrota deste, expulso do Comitê Central juntamente com Zinoviev, em outubro de 1927, antes da expulsão da Rússia. Em 1929, transformava a coletivização forçada e a rápida industrialização no ponto-chave do primeiro plano quinquenal. E, convertido à esquerda, Stalin passou ao ataque à direita. Em 1929, Stalin destroçava os antigos aliados. Bukharin era destituído da presidência do Comintern e de suas funções de editor do Pravda. Tonsky perdia seu posto na chefia dos sindicatos e Rykov de presidente do Conselho dos Comissários do Povo, sendo os 3 expulsos do Politburo. Como os 3 confessaram seus erros e suplicaram perdão, foram readmitidos temporariamente. Em 1930 a revolução estava consolidada e a posição de Stalin, incontestada. E foi a partir de então que começou a era mais terrível do bolchevismo, culminando nos famosos processos de Moscou. A alvorada do terror, que Stalin comandou, remonta a 1º de dezembro de 1934, dia do assassinato de Sergei Queiroz, então membro do secretariado do partido, morto pelo jovem comunista Nikolaev. A inspiração desse assassinato foi atribuída sucessivamente às potências estrangeiras, a Trotsky, a Zinoviev e assim por diante,
embora o relatório de Khrushchev, no 20º Congresso do PCUS, dê a entender, sem mencioná-lo nominalmente, que Stalin estaria por trás dos bastidores. Em todo caso, responsável direto ou não, o assassinato forneceu a Stalin um pretexto para desencadear o terror, que ceifou milhares de vidas. Com a obstinação que sempre o caracterizou, Stalin não se deteve no meio do caminho. Pela eliminação da geração que havia feito a revolução e ganhado a guerra civil e pela promoção de outros homens que lhe deviam tudo, ele operou uma renovação no partido. Fuzilou quase todos aqueles que poderiam afirmar que pertenciam à camarilha dominante e substituiu várias vezes os membros do Politburo, sempre que uma camarilha estava a ponto de consolidar-se. Mas, como conceber a aceitação passiva do terror stalinista, já não dizemos por suas vítimas, mas pelo conjunto da sociedade? Seria razoável exigir dessa sociedade atomizada, de alto a baixo, que pensasse em resistir ao terror? Poderia ela deixar de entregar-se à dominação totalitária? Nadezhda Mandelstam, esposa do poeta Osip Mandelstam, morto durante os expurgos fatalistas, escreveria depois, no seu livro de memórias Contra toda a Esperança, referindo-se aos tempos da primeira prisão de Osip, 1934, um belo dia, tivéramos medo do caos e todos juntos, desejávamos um poder forte, mão poderosa capaz de canalizar todos os desbordamentos das vagas humanas. Esse medo talvez tenha sido mais durável de nossos sentimentos, ainda não nos curamos dele e ele se tornou hereditário. Equalizar o curso da história, suprimir as asperezas da rota, para que nada seja inesperado e para que tudo se escoe harmoniosamente, eis o que desejávamos. Foi esse sonho que preparou psicologicamente o advento dos sábios que nos mostravam o caminho. E, já que eles estavam lá, não precisávamos mais agir por nós próprios e esperávamos indicações precisas e receitas infalíveis. Nenhum de nós sendo capaz de encontrar melhores, era preciso ser reconhecido em relação às que nos eram propostas do alto. Em nossa cegueira, nós próprios lutávamos pela unidade de pensamento, porque em toda divergência, em toda opinião pessoal, eram de novo a anarquia e o caos irresistível que percebíamos no ar. E auxiliamos, então, pelo silêncio ou pela aprovação, o poder forte a reforçar-se ainda mais e a defender-se contra seus detratores. Assim vivíamos, cultivando nossa inferioridade, até o momento em que nossa própria experiência nos ensinava a respeito da fragilidade do nosso bem-estar. Unicamente nossa própria experiência, pois não acreditávamos na dos outros. Efetivamente, nos tornamos seres inferiores e irresponsáveis. Os líderes totalitários são a consciência do regime. E Stalin era, então, o sábio entre os sábios. A velha guarda bolchevique que ele iria liquidar inteiramente era a consciência do regime. Rememoremos brevemente os 3 processos, seus conteúdos e acusados. A cena dos processos públicos foi aberta em 1º de agosto de 1936, poucos meses antes da aprovação da Constituição Soviética, 5 de dezembro do mesmo ano, pródiga em enumeração dos direitos humanos, garantindo as liberdades de expressão, de imprensa, de associação, de consciência e de religião, que nunca chegaram a entrar efetivamente em vigor. O mundo constitucional soviético era, então, como continua até hoje, um universo de ficção. Os principais réus do primeiro processo, o processo dos 16, que dura 6 dias, Zinoviev, Kamenev, Smirnov, Evokimo, teriam organizado, desde fins de 1932, um centro unificado trotskista, com objetivos terroristas contra Stalin, sob as ordens de Trotsky, no exílio. Seriam eles os responsáveis pelo assassinato de Queiroz. Não há provas acerca de nada, a não ser acusações de testemunhas, frequentemente contraditórias, e as confissões dos réus, que são apresentados ao público. As provas são de tal forma forjadas que um dos acusados confessou ter encontrado Leon Sedou, filho de Trotsky, no Hotel Bristol, em Copenhague, em 1932. Ocorre que, nessa época, o hotel já não existia. E, apesar de tudo, os acusados confessam e são condenados. O importante a observar não é o fato de que aqueles que foram julgados em público terem confessado, mas sim que os que confessaram é que foram julgados em público. De fato, o número de acusados é maior, de acordo com os dossiers, do que aqueles que apareceram no tribunal. Os dossiers são numerados de 1 a 36, enquanto os acusados são apenas 16. Faltaram ao julgamento 22 acusados. Porque esses elementos, cujo comparecimento estava previsto, não teriam podido ser apresentados ao público. O mesmo problema se verificará nos demais processos, demonstrando que só iam a julgamento público aqueles cujas confissões estavam previamente garantidas e que estavam dispostos a representar seu papel diante do procurador-geral Andrei Vyshinsky, mais tarde ministro das Relações Exteriores do Estado Soviético. 1937 é o ano do segundo processo,
representado entre 23 e 30 de janeiro. Nesse processo acusam-se os 17 réus de terem formado um centro trotskista paralelo, cujo objetivo seria derrubar, pela violência, o governo soviético, mudando o regime social e político do país e reestabelecendo o capitalismo. Uma novidade em relação ao primeiro processo. Agora não é apenas o renegado Trotsky que orienta os contra-revolucionários, são também os governos da Alemanha e do Japão. Piatakov confessa ter encontrado Trotsky em Oslo, em dezembro de 1935, quando este lhe teria transmitido instruções e contado pormenores de suas reuniões, com Rudolf Hess. Entretanto, a própria direção do aeroporto de Kjeller, em Oslo, informa que nenhum avião estrangeiro, Piatakov confessara ter voado de Berlim a Oslo, lá aterrissara no mês de dezembro. Isso não impede que as confissões continuem e que a maioria maciça dos acusados seja condenada à morte. Entre 02 e 13 de março de 1938 se desenrola o terceiro processo, talvez o mais patético, pela presença de Bukharin, o protagonista. As acusações não diferem muito das do segundo processo: trotskismo, espionagem e sabotagem em favor das potências estrangeiras, intenções de derrubada do regime e de restauração do capitalismo, etc. Todos, acusados e acusadores, sabiam perfeitamente que representavam uma farsa, que tinham papéis a desempenhar na canhestra peça encenada por Stalin. Apenas concluída a representação, os atores que faziam o papel de réus, em lugar de voltarem aos camarins e à vida real, caminhavam para a morte, que transformava a ficção na realidade última. E aqui se põe a questão, 1000 vezes discutida, da complacência dos réus em desempenharem o papel que lhes era atribuído e que, sem dúvida, devia parecer-lhes repugnante. É verdade que houve os que preferiram o suicídio, os que resistiram às evidentes torturas físicas e psíquicas, e que não puderam, por isso mesmo, ser apresentados em público. Mas, e quanto aos outros, os Kamenev, Zinoviev, Piatakov, Bukharin? Parece-nos claro que nem todos foram movidos pelos mesmos motivos. Radek, por exemplo, deixará ver suas esperanças bem fundadas de salvar a pele. Outros, mesmo sem esperanças para si próprios, poderiam negociar a salvação da família em troca de uma confissão completa. E há também a desafadora confissão final de Bukharin, que Lenin considerará, entre os jovens, o mais brilhante do Comitê Central, que era, ainda segundo o testamento de Lenin, o mais precioso e o mais forte teórico do partido, o camarada mais amado do partido inteiro, autor do ABC do comunismo, texto básico do partido. Há uma explicação psicológica para essas confissões. Só confessaram os que queriam viver. Os mais clarividentes e decididos suicidaram-se antes: Tonsky, Skripnik, Gamarnik. Mas não é essa toda a explicação. O maior receio de Bukharin, nos meses que antecederam sua detenção, era o de ser excluído do partido, de ficar vivo, mas fora do partido. Trotsky já afirmara no 7º Congresso: meu partido que erre ou tenha razão. Eu sei que não se pode ter razão contra o partido, porque a história não criou outras vias para a realização do que é justo. Piatakov, por sua vez, perguntara, muito antes de 1937, o que era a Revolução de Outubro, o que era o próprio Partido Comunista, senão um milagre cuja significação nenhum menchevique jamais compreenderia. A característica essencial do partido é não ser limitado por lei alguma, mas estar sempre pronto a fazer recuar os limites do possível, até que nada seja impossível. Para ele, nada é inadmissível, nada é irrealizável. Em função de tal partido, um verdadeiro bolchevique afastará de bom grado, de seu espírito, ideias nas quais acreditava há anos. Um verdadeiro bolchevique dissolve sua personalidade na coletividade, o partido, a ponto de ser capaz do esforço necessário para romper com suas próprias opiniões e convicções, em honesto acordo com o partido. Esse é o critério de um verdadeiro bolchevique. Ele estaria pronto a crer que o negro é branco e que o branco é negro, se o partido assim o exigisse. Para integrar-se completamente nesse grande partido, ele se fundiria nele, abandonaria sua própria personalidade, de forma que não restasse nele um átomo sequer que não fizesse corpo com o partido, que a ele não pertencesse. Como se observa, não se trata de um indivíduo, seja ele Kamenev, Piatakov ou Bukharin, ter razão contra o indivíduo Stalin. Stalin não é um indivíduo, como chefe, e se ele é o chefe por uma razão histórica, ou até ontológica, pois o partido não erra, ele encarna a verdade. Seria admissível, em todo caso, que o partido tivesse errado. Esse erro, no entanto, só poderá ser admitido depois, quando o chefe não for mais chefe, por morte ou por derrota. Ideologicamente, é a necessidade imanente da história que justifica o poder. O poder, o triunfo, são como que sinais visíveis de que se tem razão, de que se caminha no sentido da história.
Como consequência disso, o poder sempre está certo, sempre identifica a verdadeira linha do partido. Ideologicamente, não é que o poder seja desejável em si mesmo, ele é a justificação dos eleitos pela história. Num mundo desacralizado, o poder reintroduz uma espécie de sacralidade. Nesse contexto é que se poderia explicar a conduta dos velhos bolcheviques que partiram para os campos de concentração ao ritmo dos cantos revolucionários, e quando recebiam a bala que lhes era destinada, gritavam entre as quatro paredes do subterrâneo, "Viva Stalin!". Não é descabido, portanto, interpretar essas confissões como um último serviço ao partido, representado pelo depoimento falso com que o réu conscientemente se incrimina. Mas o que diz o réu Rubachov no seu último discurso? Acompanhemo-lo. A oposição está derrotada e exterminada. Se pergunto hoje a mim mesmo, por que vais tu morrer? Encontro-me perante o nada absoluto. Não há coisa alguma pela qual vale a pena morrer, se morresse sem arrependimento e sem reconciliação com o partido. Por isso, no limiar de minha última hora, dobro os joelhos perante o país, perante as massas, perante o povo. A política, as palhaçadas das discussões acabaram. Estávamos já politicamente mortos antes de o cidadão promotor pedir as nossas cabeças. Ai dos vencidos, que a história espezinha no pó. Só tenho uma justificativa perante vós, cidadãos juízes. Não escolhi para mim o caminho mais suave. A verdade e os últimos restos de orgulho murmuravam-me: morre sem dizer nada, morre sem uma palavra. Ou então morre numa atitude nobre, deixa o teu coração desabafar e lança um desafio à cara dos teus acusadores. Teria sido mais fácil qualquer dessas atitudes, para um velho rebelde como eu, mas venci essa tentação. E com essa vitória termina minha tarefa. Paguei, saldei minha conta com a história. Implorar-vos misericórdia seria irrisório. Nada mais tenho a acrescentar. A confissão de Bukharin, por sua vez, é paradigmática em relação aos réis, exceto cínicos, que confessaram. Mas a sua consciência se divide, não é de tudo de que o acusam que ele confessa. Ele nega até o fim ser agente de potências estrangeiras ou de ter conspirado contra a vida de Lenin, embora aceite a acusação de contra-revolucionário. Confessar uma conspiração contra Lenin significava calcar aos pés todo o ideal revolucionário pelo qual tinha vivido. Confessar a contra-revolução era outro assunto. Ninguém melhor do que Bukharin sabia que, no idioma do partido, que ele contribuíra para conduzir ao poder, a verdade era apenas relativa. Opor-se, de qualquer forma que fosse, aos dirigentes do partido era seguramente interpretado como servir objetivamente a causa da contra-revolução. Quanto ao terror, às torturas, aos crimes e aos expurgos, nem Bukharin, nem os outros, nem Trotsky, poderiam, no fundo de si mesmos, condenar. Todos eles, alguma vez, tinham sido também carrascos impiedosos, da mesma forma que Lenin e Stalin. Tudo isso fazia, e faz, parte de um sistema que pretende libertar o homem. Libertá-lo, antes de tudo, de si mesmo. Bukharin, quando no banco dos réus, nesse terceiro processo, fez seu último discurso, por vezes entusiasmava-me glorificando nos meus discursos a edificação socialista. Mas no dia seguinte desdizia-me pelas minhas ações práticas de caráter criminoso. Formou-se, assim, aquilo que na filosofia de Hegel se chama uma consciência infeliz. Tal consciência diferencia-se da consciência infeliz vulgar, pelo fato de ser simultaneamente uma consciência criminosa. Explica-se muitas vezes o arrependimento por meio de toda espécie de coisas absolutamente absurdas como, por exemplo, o pó do Tibete. Quanto a mim, direi que na prisão em que estive perto de 1 ano, trabalhei, ocupei-me, conservei a lucidez do meu espírito. Eis um desmentido prático de todas as patranhas, de todas as absurdas calúnias contra-revolucionárias. Fala-se de hipnose. Mas durante este processo eu assumi minha própria defesa judicial e polemizei com o procurador. E quem quer que seja, mesmo não sendo muito experimentado nos diferentes ramos da medicina, será forçado a reconhecer que é impossível ter havido hipnose neste caso. Quero agora falar de mim próprio, das causas que levaram ao meu arrependimento. Naturalmente, há que dizê-lo, a prova da minha culpabilidade também desempenhou um papel importante. Durante 3 meses confinei-me em negações. Depois entrei na via das confissões. Por quê? É que, na prisão, eu vivi o meu passado. Porque quando nos perguntamos, se morres, em nome de que morres tu? Aparece de repente com uma nitidez arrebatadora um abismo absolutamente negro. Queira eu morrer sem confessar os meus erros, e não há nada em nome de que tenha de morrer. E, pelo contrário, todos os fatos positivos que resplandecem na União Soviética tomam proporções diferentes na consciência do homem. E foi isso, no fim das contas,
que me desarmou definitivamente. Foi isso que me forçou a dobrar os joelhos diante do partido e do país. E quando nos perguntamos, está bem, seja, não morrerás. Se por qualquer milagre ficares vivo, qual será então o teu destino? Isolado do resto do mundo, inimigo do povo, numa situação que nada tem de humana, completamente desligado de tudo que constitui a essência da vida. E logo a seguir recebo a mesma resposta a esta questão. Durante esses minutos, cuidados juízes, tudo que me é pessoal, todo o rancor, os restos de irritação, de amor próprio e ainda muitas outras coisas, tudo cai por si mesmo, tudo desaparece. E assim que chegam aos teus ouvidos os ecos de uma vasta luta, tudo isso exerce a sua função, pondo-nos na presença de uma completa vitória moral interior da URSS sobre os seus adversários postos de joelhos. Um acaso pôs-me entre as mãos um livro da biblioteca da prisão, o de Feuchtwanger, onde se falava nos processos dos trotskistas. Mas devo dizer que Feuchtwanger não chegou ao âmago, parou a meio caminho. Nem tudo é claro para ele, enquanto tudo é claro na realidade. A história universal é um tribunal universal. Grupos de dirigentes do trotskismo falharam e foram atirados à fossa. É justo. Mas não se poderia proceder como fez Feuchtwanger, principalmente no que toca a Trotsky, quando ele o coloca no mesmo plano de Stalin. Neste ponto os desenvolvimentos estão totalmente errados. Porque, na realidade, o país inteiro está por detrás de Stalin. Ele é a esperança do mundo, ele é o Criador. Napoleão disse um dia, o destino é a política. O destino de Trotsky é a política contra-revolucionária. Estou quase a acabar. Falo talvez pela última vez na minha vida. Como explicar como cheguei à necessidade de capitular diante do poder judicial e diante de vós, cidadãos juízes? Nós nos erguemos contra a alegria da vida nova, com métodos de luta os mais criminosos. Rejeito a acusação de ter atentado contra a vida de Vladimir Ilyich, mas numa contra-revolução, os meus cúmplices, comigo à cabeça, tentamos destruir a obra de Lenin, continuada por Stalin com sucesso prodigioso. A lógica dessa luta fazia-nos descer de degrau em degrau no mais negro atoleiro. Provou-se uma vez mais que o abandono da posição do bolchevismo marca a passagem ao banditismo contra-revolucionário. Hoje o banditismo contra-revolucionário foi esmagado. Fomos derrotados e arrependemo-nos dos nossos horríveis crimes. Stalin, nas horas de grande perigo, sabia fazer concessões, embora por motivos táticos, às oposições internas, procurando conciliar sua política com o sentimento nacional e a ortodoxia russa. A sua conduta durante a Segunda Guerra Mundial foi caracterizada pelo forte apelo ao patriotismo, nacionalismo e tradicionalismo russo, e não soviético. Evocando as memórias de 1812, bem como os grandes heróis da mãe Rússia e as tradições militares de Pedro, o Grande, Suvorov e Kutuzov, descreveu o conflito com a Alemanha de Hitler não como uma luta de vida ou morte contra o racismo e o reacionarismo, mas sim como uma grande guerra patriótica. Reabilitou a Igreja Ortodoxa e dissolveu a Internacional Comunista. Esses movimentos, por certo, foram ditados por imposições da política doméstica, mas visaram, ao mesmo tempo, a consolidação da aliança com o Ocidente democrático, dando à guerra um sentido patriótico e não revolucionário. Posteriormente, obteve dos aliados, em Yalta e Potsdam, a incorporação de 11 estados da Europa Central e Oriental ao seu império. Stalin foi um caso de sadismo mórbido. Sob seu reinado, os métodos de tortura dos prisioneiros políticos foram institucionalizados pela polícia secreta e ultrapassaram, quanto à crueldade e ao refinamento, tudo o que a polícia czarista havia jamais pensado. O sadismo mental de Stalin é característico. Um dos seus maiores prazeres consistia em garantir as pessoas que gozavam de segurança e prendê-las um dia depois. Prendia as esposas e as crianças de altos funcionários e internava-as em campos de trabalho, enquanto os maridos e pais tinham de continuar a trabalhar em seus ofícios e, quando admitidos à presença do tirano, adulá-lo. O controle de consciências foi conseguido por Stalin ainda antes da institucionalização dos manicomios destinados a reeducar ou simplesmente castigar inconformistas, desviacionistas ou suspeitos de inconformismo e desvio ideológico. O que se convencionou denominar stalinismo passou a ser objeto, na URSS, de análise, dissecação e severa condenação, constituindo-se, para os ideólogos do PCUS, em bode expiatório oficial, feito sob medida, e sobre o qual poderiam ser impunemente lançadas todas as responsabilidades por tudo o que aconteceu de condenável, quer na União Soviética, quer na direção do movimento comunista internacional, durante o longo e agitado período de 1928 até a morte de Stalin, em 1953. Trata-se, é claro,
de uma fórmula extremamente cômoda e oportuna para identificar e apontar o responsável único por erros e crimes de proporções sem precedentes, a origem da tese do socialismo num só país, o abandono do programa original e internacionalista da Revolução Mundial, a prioridade máxima emprestada, sem que fossem medidas as consequências, ao desenvolvimento da indústria pesada, a coletivização agrícola, com consequente genocídio de que foram vítimas milhões de camponeses, o estabelecimento do sistema concentracionário, quer como medida repressiva, quer como fonte de mão de obra escrava para o Estado, os sangrentos processos de Moscou na década de 30, a deliberada e impiedosa liquidação dos quadros comunistas na Alemanha e na Polônia, o abandono dos comunistas chineses, liderados por Mao Tse-tung, a repressão aos nacionalistas e japoneses, a conclusão do Pacto Nazi-Soviético, o notório e total despreparo da URSS e seus satélites, num vasto estado policial, o maior que o mundo já conheceu, sustentado em todos os escalões pela aplicação do terror coletivo como instrumento de governo. Tudo isso foi pura e simplesmente atribuído ao stalinismo, pelos herdeiros de Stalin. É claro que todas essas demências correspondem à verdade, incontestavelmente. Entretanto, o que se pode e deve contestar, por quem quer que se disponha a fazer uma análise objetiva do papel de Stalin e do próprio stalinismo, é a mais que artificial divisão no tempo, arbitrária e oportunamente estabelecida por Khrushchev e seus camaradas denunciantes, com a finalidade de confinar o stalinismo e emprestar-lhe o caráter de mera aberração de um sistema pervertido pela paranoia de um indivíduo isolado. Mas, como se explicaria que um único homem tenha podido dominar e impor sua vontade pessoal a todo um sistema essencialmente coletivista? Há uma explicação racional para esse fenômeno. As verdadeiras origens do stalinismo, como sistema, antecedem de muito a ascensão do próprio Stalin ao poder supremo e absoluto, pois se situam nas próprias circunstâncias que caracterizam o golpe de Estado de outubro de 1917, que levou os bolchevistas ao poder. Após o golpe, a minoria de revolucionários profissionais que conseguirá impor-se à maioria atonita e desarticulada viu-se às voltas com um problema de natureza grave: as condições que prevaleceriam na Rússia, semi-feudal, retrógrada e obscurantista. Como seria possível ajustar essas condições às teorias políticas e econômicas do marxismo, produto de um Ocidente industrializado e avançado? Em 1924, quando Lenin morreu, Stalin herdou a verdadeira fonte do poder que, em curto prazo, lhe permitiria converter uma oligarquia absolutista numa ditadura pessoal e absoluta. Noutras palavras, os principais instrumentos do stalinismo antecederam ao próprio Stalin. As origens do Estado soviético, que os czares herdaram dos mongóis, que a mantiveram sob seu domínio durante 2 séculos, e do stalinismo, são comuns e inextricáveis, confundindo-se com a perversão original de um sistema de ideias que Vladimir Ilitch Ulyanov houve por bem transformar em mero instrumento do poder. Foi essa perversão original que levou ao stalinismo. Houve muitos Stalins na história da Rússia. Pergunta: hoje, 32 anos após a morte de Stalin, o que resta do stalinismo? Resposta: hoje, 32 anos após a morte de Iosif Vissarionovich Djougashvili, resta nada menos do que a superpotência soviética, irremediavelmente stalinista por perversão original.